Olá, queridíssimos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Episódios Diários da nossa querida Comunhão Espírita de Brasília. É com muita alegria, com muito prazer que estamos aqui de volta com vocês, falando sobre o nosso livro Vida Gloriosa, o último livro psicografado por Divaldo Franco, é uma publicação póstuma pelo Espírito Joana de Ângeles. Nós estamos no capítulo 17, A Inveja. E é um problema a inveja, né, meus queridos? É um problema sério hoje em dia. Vamos ver o que Joana nos diz sobre esse sentimento, sobre esse defeito que ainda nos atinge muito na nossa sociedade. Ela nos diz assim: na escala das conquistas espirituais, alguns se afeiçoam ao trabalho, ao esforço, ao sacrifício e com rapidez alcançam os patamares elevados do progresso espiritual na expectativa de alcançar o reino dos céus. Automaticamente tornam-se amados, respeitados, seguidos, mas invejados também. Nos meandros da virtude, todavia, encontram-se os rebeldes, os inferiores, os competidores, que utilizam dos instrumentos da calúnia, da sordidez, da inveja. Incapazes por indolência, preguiça ou perturbação, são dominados por sentimentos perniciosos e apegam-se à maldade, voltando-se contra o esforçado ou lutador, e passam a tentar dificultar-lhe com o pensamento doentio e as ações abomináveis. São hábeis caluniadores e parceiros das suas vítimas. São hábeis caluniadores e parceiros da hipocrisia, porque não raro permaneceram próximos das suas vítimas a fim de infelicitá-las com maior facilidade. Cuidado com esses amigos que te cercam e são corroídos pela inveja. A inveja, né, meus amigos? A inveja sempre perseguiu aqueles que trabalham no bem, aqueles que... A gente vai se ater aqui à inveja daqueles que, como muitos de nós, querem seguir o Evangelho de Jesus, querem seguir o Evangelho do Cristo, a ética, a moral, e a gente acaba sendo muitas vezes alvo da inveja. E aqui, Joana de Ângeles vem nos chamar a atenção sobre isso. Chico Xavier já dizia que um dos piores dardos mentais que a gente pode receber é esse dardo, esse tiro mental da inveja. Imaginemos hoje em que nós postamos em redes sociais, via de regra, os nossos momentos de felicidade, os nossos momentos de sucesso. Então, isso está muito mais atiçado hoje em dia, está muito mais engrandecido hoje em dia. E Joana nos fala para nós termos cuidado, para nós inclusive nos afastarmos dessas pessoas, porque de fato ela nos diz que a inveja é um dardo mental que sempre se crava nos lutadores, que nada obstante arrancam e prosseguem na luta interminável. Quer dizer, a gente sempre vai ter esses invejosos aqui tentando nos afastar, tentando nos prejudicar, né? Mas ela nos diz também que prossigamos, oremos em silêncio, perseverando nas ideias felizes, não nos permitindo embaraçar com esses dardos mentais, essas armadilhas que muitos de nós acabamos caindo algumas vezes, e principalmente não invejando a ninguém. Principalmente não tendo pensamentos negativos contra essa pessoa, a gente se afastar. O conselho dela é se afaste dessas pessoas quando nós identificarmos quem são essas pessoas, orando, vigiando, pedindo ajuda à espiritualidade amiga, pedindo ajuda a Jesus, pedindo ajuda a Deus e procurando servir sempre. A caridade, meus amigos, é o nosso melhor escudo. A caridade, seja ela a caridade moral, a caridade material, nós sempre gostamos de falar que não precisamos ir numa instituição necessariamente, mas aquela caridade de olharmos para uma pessoa, darmos um bom dia, conversarmos com alguém que está triste, abrirmos o nosso coração para acolhimento de alguém em situação de sofrimento, às vezes dentro da nossa casa, às vezes na própria casa espírita, às vezes no nosso trabalho. Toda a caridade, ela constrói para nós, ao redor de nós, essa barreira energética e magnética que vai afastar e não deixar esses dardos mentais penetrarem o nosso coração, o nosso pensamento, as nossas atividades e nos prejudicarem de alguma forma. Portanto, prestemos atenção na lição de Joana de Ângeles.
Cuidemos dos nossos pensamentos para que a inveja, que hoje em dia está mais acentuada ainda, não seja um dificultador para o nosso caminho evolutivo na luta do bem. Essa mensagem foi recebida por Divaldo Franco no dia 27 de maio de 2024, no Centro Espírita Caminho da Redenção, na Bahia. Então, meus queridos, aguardamos vocês no próximo programa. Fiquem com Deus. Até a próxima.